Foi imensa a repercussão do meu último post sobre a morte do bebê Juan, de 1 ano e 2 meses, que levou um tiro na cabeça no bairro do Mutuá, no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eu pude ver muitas expressões de compaixão, de misericórdia, também de medo, de pessoas com receio de passarem pelo mesmo drama. E uma mensagem me chamou a atenção. Foi de alguém que me acompanha pelas redes sociais, querendo saber como conciliar um fato absurdo como esse com o amor de Deus. Essa não é uma questão fácil. E a teologia que eu me proponho fazer a partir deste momento é a teologia de quem não está no lugar desses pais. Contudo, é o que me cabe fazer, como ministro da palavra, como cristão, como quem, pelo menos em alguma extensão, se sentiu perturbado naquele enterro, como tantos outros que ali se angustiaram ao se depararem com aquela cena realmente completamente absurda. O rosto do menino no caixão parecia a face de um anjo. Dava a impressão que se nós tocássemos nele, ele podia acordar. Seus pais afagavam a sua face e pude perceber um momento que o pai até estendia as mãos, como se estivesse orando, pedindo a Deus para que o filho ressuscitasse. Como conciliar uma coisa como essa com o amor de Deus? Bom, há algumas verdades que nós poderíamos falar. E repito, aquilo que eu tenho a falar é aquilo que eu falo da condição de quem, pela graça divina, não passou por uma dor como essa. Em primeiro lugar, a minha própria pergunta por quê? Me remete para um fato de que eu espero viver num universo justo e que, muito provavelmente, esse meu senso de justiça resulta da imagem e semelhança que eu carrego de um ser que ama a justiça. Que eu não estaria preocupado com essa questão se o universo fosse um grande e completo absurdo e eu não tivesse sido feito à imagem de um ser que, por amar a justiça, me fez anelar viver no universo justo. Ou seja, a pergunta, ela só faz sentido se nós vivermos num universo no qual há um ser infinito pessoal cujo caráter seja a lei do universo. Se esse ser não existe, eu não tenho nem o direito de reclamar, eu não tenho contra quem gritar. E não faz o mínimo sentido eu tentar, a partir de uma desgraça dessa natureza, tentar convencer as pessoas que a vida não tem sentido. Que sentido faz eu ensinar as pessoas que não tem sentido? Então, que a vida não tem sentido? Então, o problema do sofrimento, como alguém já disse, é um problema que existe para o que crê. Para o que não crê, assim é a vida. E nós não temos, porque não há sentido em você esperar viver no mundo mais justo. É tudo um grande acaso. Como alguém já disse, somos uma piada trágica no contexto de total absurdo cósmico. E se todos nós morrermos, o que restará será a desatenta frieza surda do cosmos. Não terá ninguém do lado de fora para chorar. Segundo lugar, eu considero também um outro ponto, que me parece que faz todo sentido. É que nós, seres humanos, não chegamos ao final da história. Nós podemos parar para pensar na possibilidade de algo estar em curso, de esse planeta encontrar-se sob o cuidado de um ser soberano, e que um dia aquilo que nos angustia será objeto das nossas ações de graças, do nosso louvor. Eu me lembro de uma história do Antigo Testamento, a história de José, que foi encontrado dentro de um poço, ao ser lançado ali pelos seus irmãos, tomados de inveja. Que sentido fazia aquele poço para a vida de José? Pense numa filosofia que lida apenas com a realidade do poço.
E o que a Bíblia diz é que um dia ele saiu dali. E que aquele poço cumpriu um papel fundamental na vida de José, pois foi a partir do que ele viveu ali que ele chegou ao Egito, à posição de vice-governador de uma grande superpotência do mundo antigo e que lhe permitiu sustentar a família da promessa que estava vivendo num momento de escassez, num momento de fome. Bom, é uma história que quem está familiarizado com o Antigo Testamento conhece muito bem, o que nos leva a crer que nós precisamos de uma teologia que, quando José estiver no poço, nos permita dizer para ele, olha, você não chegou ao final da história. Pode ser que algo esteja em andamento e que vai ajudá-lo lá na frente a entender do porquê de você estar enfrentando aquilo que se lhe configura como um completo absurdo. Agora, por fim, para mim nada é mais central do que isso quando eu lido com o problema do sofrimento. Há um absurdo na história que me parece desabsurdificar os demais absurdos. É o absurdo da morte do Filho de Deus. Porque no universo nós nos deparamos, quer dizer, pelo menos nesse planeta, nós nos deparamos com o sofrimento de nós, seres humanos, sofrimento de toda a criação, é bem verdade, os animais sofrem também, e nós nos deparamos com outro sofrimento surpreendente. É o sofrimento do Filho de Deus. A Bíblia nos apresenta no coração da história Jesus Cristo, moído, submetido a uma sessão de tortura, pendurado no madeiro, morto e sepultado. Essa é uma grande questão. Sendo Deus todo-poderoso, bem-aventurança eterna em si mesmo, um ser, portanto, eternamente feliz e que não precisava criar para amar e ser amado, porque ele cria homens à sua imagem e semelhança, os vê afastarem-se dos seus caminhos e, a fim de possibilitar o reencontro, envia o seu filho, a fim de ele, o pai, passar pela experiência que os pais do Juan passaram e pela dor que milhões de pais ao longo da história da humanidade tiveram que enfrentar também. A Bíblia nos apresenta um Deus Pai que viu a morte do seu único filho. E Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, virando-se para ele, a fim de lhe dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um absurdo. Ele não precisava enviar o seu filho para morrer pelo homem, mas foi o que ele o fez, a fim de oferecer sentido à nossa existência e perdão para os nossos pecados. Essa é uma história extraordinária. Ela nos coloca diante de uma questão mais séria, de um amor que não é dessa vida, de um Deus que não assiste de modo impassível o nosso sofrimento, que sabe pelo que nós passamos, pelo simples fato de, na pessoa do seu filho, ter assumido a forma humana e experimentado na carne a nossa dor, nosso abandono, a nossa desgraça, a nossa solidão e a nossa necessidade de consolação por parte do Pai. Nós cristãos estamos certos que a história não é cíclica, que não estamos entregues a uma vida sem sentido, na qual desgraças ocorrem para ocorrerem novamente sem nenhum propósito. Nós acreditamos num conceito de história linear. A história tem princípio, tem meio e tem fim. E um dia, toda lágrima será enxugada. E Deus haverá de estabelecer o seu reino para todo sempre. E passaremos a gozar de uma felicidade que não se teme perder. Essa é a esperança do meu coração, é a esperança do coração dos cristãos.